Good afternoon, guys. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula semanal, mais uma aula ao vivo. Tuesday today, terça-feira hoje, 4 p.m., 4 da tarde, começando mais uma aula semanal. Hoje a nossa aula semanal, a gente vai falar sobre o aumento de vocabulário e a gente vai bater um pouquinho numa tecla de algo que acontecia bastante, mas hoje, com o passar do tempo, não acontece muito porque as pessoas já estão com uma mentalidade um pouquinho diferente. Antigamente, algumas pessoas achavam que elas só seriam fluentes em um idioma quando elas conseguissem, por exemplo, ligar a TV num canal, por exemplo, a CNN, assistir uma programação inteira sem entender, sem nunca ter visto aquele canal, e se eu entendesse, sou fluente, se eu não entendo, não sou fluente. E isso acontecia muitas vezes, muitas vezes, os meus alunos chegavam, eu não sou fluente, eu não estou falando bem, porque eu assisti a CNN, eu não conseguia entender o que o presidente Obama falou, e assim por diante. Isso acontecia com muita frequência, e o mais engraçado é que eles reclamavam para mim sobre isso na nossa aula em inglês. Então ficava essa mentalidade por trás, que só seria fluente quando isso acontecesse. Para essa aula de hoje, eu resolvi abordar esse assunto, por quê? Porque nós vamos falar sobre 21 expressões em inglês relacionadas à política. Com essas expressões, você vai conseguir dar os primeiros passos para vocês assistirem os programas do Jimmy Fallon, do Jimmy Kimmel, do Stephen Colbert, que é um programa onde eles trazem, muitas vezes, eles trouxeram já Donald Trump, a Hillary Clinton, eles já tiveram entrevista com Obama, Michelle Obama e assim por diante. Então, esse arquivo vai ajudar vocês nas expressões a entenderem melhor do assunto política, como que eles abordam, quais são as palavras, porque muitas vezes são diferentes daquilo que a gente conhece no português, então a gente está esperando uma coisa e acaba não achando ela. Com essas palavras, vocês vão começar a dar os primeiros passos a assistir esse tipo de programação, a pegar um jornal como New York Times, conseguir entender a informação escrita e depois passar para uma mídia mais visual, ou seja, uma entrevista, o próprio canal da CNN. Mas tudo vai começar hoje nesse arquivo aqui para vocês terem essa base, combinado? Então vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar início nessas 21 expressões em inglês. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. E o mais importante, esse arquivo depois, lá no nosso canal da Universidade do Inglês, lá no YouTube, descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link para vocês fazerem o download desse conteúdo, ok? Tanto desse conteúdo como do nosso guia prático em inglês, que é onde eu sempre me baseio com os conteúdos para nossa semana, combinado? Então vai ficar lá para vocês poderem fazer o download. Então agora, no more delays, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a tela. Isso. E agora eu vou abrir aqui o arquivo do Word, lembrando que a resolução está em 150, porque é uma que eu fiz a pesquisa, e tanto em partes como iPad, o smartphone, ou até no desktop mesmo, ou notebook, a resolução fica boa e todo mundo consegue entender bem, ler as expressões e tudo mais, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre 21 expressões relacionadas a política. A primeira expressão que a gente vai utilizar é para falar de candidatar-se, ou seja, a gente vai utilizar to run. Esse daqui, principalmente esse verbo run, ele já é muito conhecido e tem vários significados e várias, é por isso que é sempre importante a gente ficar atento ao contexto que a gente usa. Se eu falo, por exemplo, de atividade física e falo run, eu vou falar sobre uma corrida. Se eu estou falando em informática e programação, to run é executar algum comando, executar algum aplicativo. Se eu estou falando de política, to run é candidatar-se. Então, com um exemplo, fica melhor para a gente verificar. Olha só. I would like to see James Carter running for president. Eu gostaria de ver James Carter se candidatando para presidente. Então, to run, running, candidatando. Então, o verbo to run vai ser candidatar-se, tá? Depois, a gente tem a segunda, vai ser votar, que seria to vote, bem similar mesmo com o nosso português. You must vote in the candidates with best proposals. Repetindo, you must vote in the candidates with the best proposals. Você deve votar nos candidatos com melhores propostas. A terceira expressão é a expressão de ir às urnas, que seria to go to polls. Importante essa palavra aqui, tem bastante pessoa que confunde e acaba pronunciando mais com o som de U, polls, to go to polls. Não seria polls, tá? Seria com som de O mesmo. To go to
polls. Vamos ver o exemplo. We'll go to the polls at the end of the year. Iremos às urnas no final do ano. Vamos votar, iremos às urnas no final do ano. Número 4, a famosa pesquisa de opinião. Vai ser apenas poll. Pesquisa de opinião, somente poll. David Blake is 10 points up in the polls. David Blake está 10 pontos à frente nas pesquisas de opinião. O mais importante aqui, tá? Independente se você quiser falar que fulano tá acima nas pesquisas, à frente nas pesquisas, vai sempre utilizar up. Tá? Up é só conhecido como acima ou então cima, mas independente da tradução, o que a gente quiser expressar, se eu quiser falar que fulano está à frente nas pesquisas, está acima nas pesquisas, sempre vou utilizar o up, tá bom? E as pesquisas de opiniões? Polls. Agora, a palavra turno, que é muito comum aqui, tá? Vai ser a parte do round, tá? Então, second round of election is going to be next Sunday. Segundo turno da eleição será no próximo domingo. Então, turno round. Repetindo, round. Algo que é importante de mencionar, pessoal, eu até mencionei numa aula recente feita, quanto mais a gente força a nossa mente para nos novos conteúdos achar dicas e relembrar de explicações anteriores, mais a nossa mente tem facilidade para relembrar da informação. Então, lembrando, toda palavra que tem R tem que fazer esse som mais puxado, round. Second round of election is going to be next Sunday. Segundo turno da eleição será no próximo domingo. Agora, número 6, a gente vai falar do caçar. Caçar o mandado de alguém, a gente vai utilizar uma expressão um pouquinho maior, que seria to remove. Aqui eu acrescento o sujeito from office. Então, para ficar melhor no exemplo, he may be removed from office. Ele pode ser caçado. Então, removed from office, e aqui está a pessoa, ele pode ser removido do escritório. Então, ele pode ser caçado. Na número 7, a gente vai falar sobre partido político. É bem comum as pessoas terem dúvida nessa parte. Vai ser political party. Essa é a mesma palavra, o próprio party de festa, também é utilizado para falar partido. Então, political party. Se alguém perguntar para você, what is your political party? Qual é o seu partido político? Não que está te convidando para ir a uma festa política. É sempre importante essa atenção no contexto, já que party pode ser tanto partido como festa. Então, exemplo aqui, the political party in power, o partido político que está no poder. 8 vai ser um complemento da 7, quando a gente vai falar um partido de direita, um partido de esquerda, a gente vai falar right wing, partido de direita, left wing, partido de esquerda. Então, vai ser sempre seguido de party. Vamos dar uma olhada no exemplo. He supports the right-wing party. Ele apoia o partido de direita. Então, não é para a gente falar apenas right party, senão as pessoas vão te entender como um partido certo. Vai achar que você está falando, esse é o partido certo e o seu é o errado. Não, é sempre right-wing ou então left-wing. E aí vem a palavra party. Depois, no número 9, a gente tem tomar posse, que seria take office, mais uma vez o take que a gente trabalhou semana passada, muitas vezes vindo aqui em várias situações, take office, tomar posse. She's going to take office next month. Ela vai tomar posse mês que vem. Número 10, o mandato, term of office. Repetindo, term of office. Exemplo, his term of office expires in 2014. O mandato dele acaba em 2014. 11, número 11, fazer campanha, to campaign. She was campaigning for him. Ela estava fazendo campanha para ele. Então, até relembrando, é sempre importante, eu posso falar she was campaigning to him? Não, tem que ser sempre for him.
Por quê? Porque a gente aprendeu lá, toda vez que a gente for falar de favor, essa palavra para expressar um favor, é para você, por você, pela pessoa, sempre eu utilizo o for. O to é mais no sentido de destino, eu estou enviando alguma coisa do ponto A para o ponto B. Então aqui, campaigning for him, fazendo campanha para ele. 12, sistema político, bem simples e parecido com o português, political system. He believes in the political system. Ele acredita no sistema político. 13. Appointment refere à designação de alguém para determinado cargo. Como assim, Caio? Normalmente, appointment a gente conhece como um compromisso. Então, eu tenho um appointment às 3 horas, eu tenho um compromisso às 3 horas. Mas aqui, se a gente for fazer literalmente ao pé da letra essa parte, seria algo como apontamento, ou seja, você indicar alguém. Então, no exemplo vai ficar mais claro. The appointment of the new Secretary of State was expected. A indicação do novo secretário de Estado era esperada. Então, esse appointment se refere à tradução literal como indicação, tá? Não compromisso, indicação. Novamente, como que eu sei se essa palavra quer dizer um compromisso ou indicação? Sempre tenho que ficar focado no meu contexto, sobre o que eu estou falando, é o que? Eu estou falando sobre uma situação normal, um compromisso médico, estou falando sobre política, o contexto é que vai definir a tradução daquela palavra. Number 14, número 14, canvas. Repetindo, canvas. Canvas quer dizer fazer campanha para ganhar votos, ou verificar os votos para dar o parecer de uma eleição. Então vamos ver o exemplo para ficar bem mais claro o significado. Prior to the election day, people put on their campaign t-shirts and start canvassing. Antes do dia da eleição, as pessoas colocam as camisas de campanha e começam a angariar votos. Então, sabe quando você está andando na rua e tem 1 milhão de pessoas entregando papelzinho para você, falando, vota em fulano, vota em fulano? Essas pessoas estão num processo de canvas, elas estão canvassing, começando a angariar votos, tá? Então, esse daqui que é o processo. Lembrando, sempre antes, no dia não pode. 15. Dark Horse. Esse Dark Horse é bem legal, essa expressão, porque parece que é cavalo, mas por aqui chamamos isso de zebra, ou seja, aquele candidato que do nada começa a ter chance de ganhar. Então, a dark horse might emerge in the presidential race. We never know. Pode surgir uma zebra na corrida presidencial. Nunca se sabe. Então é bem importante a gente lembrar dessas expressões, por quê? Porque se você está numa conversa, ou eu estou assistindo tal coisa, eu estou esperando, eles não vão falar que fulano é uma zebra, eu não ouvi eles dizendo zebra, como a gente aprendeu numa aula com o Silas anteriormente, sobre os animais em inglês. Eu não ouvi ele falando zebra, o cara não falou zebra, ele só falou dark horse, não entendi? Então é ali que está o contexto. Dark horse é como a gente conheceria uma zebra aqui, uma pessoa que do nada passa a ter essas chances. Number 16, a número 16, hard money. Esse é o dinheiro que os candidatos ganham do governo legalmente para fazer a campanha nos Estados Unidos. Então, their campaign was financed solely by hard money. A campanha deles foi inteiramente financiada pelo dinheiro cedido pelo governo. Então, tudo isso daqui, dinheiro cedido pelo governo, significa hard money. Já na número 17, a gente vai falar de inauguration, ou seja, é o dia da posse do eleito. Inauguration. Obama's inauguration day was rather different and moving at the same time. O dia da posse do Obama foi bem diferente e emocionante ao mesmo tempo. Então, inauguration, o dia da posse, não uma inauguração, mas sim dia da posse, relembrando mais pelo tema, sobre o que está sendo falado, você se adapta para a tradução. Number 18, número 18, lame duck, ou seja, este pato seria a pessoa que assume por um breve período sem ter sido eleito, até que uma nova eleição se realize. When the vice president was appointed president, he was a lame duck until the end of his term.
Quando o vice-presidente assumiu a presidência, ele ficou vicário ou substituto, sem poder exercer de fato a função até o fim do mandato. Então, esse lame duck aqui é alguém que está assumindo sem ter sido eleito. É como se fosse apenas um substituto e temporário. Depois aquela pessoa vai assumir. Da número 19, 19, é muito interessante, porque é uma palavra em português, a única diferença vai estar na pronúncia. A gente vai dar uma ênfase e vai pronunciar mais como propaganda. Repetindo, propaganda. Propaganda sim, significa propaganda, mas é apenas propaganda política. Qualquer coisa, eu vi um comercial da Nike, ou da Sucrilhos Kellogg's, ou dos tênis novos da Adidas, ou os novos Air Jordan. Eu não vou me referir a ele como propaganda, eu vou me referir como ads, ADS, que é uma abreviação para advertisement. Essa seria qualquer outro tipo de propaganda. De cunho político, a gente vai sempre utilizar propaganda. Então vamos olhar aqui no exemplo. All the billboards were full of propaganda. Todos os outdoors estavam cheios de propaganda política. Então, propaganda exclusivamente política, tá bom? Penultimate, a penúltima, number 20, número 20, running mate. O running mate é o colega de chapa, o colega de corrida, normalmente lá, o vice. Do you remember who was Hillary Clinton's running mate? Vocês lembram quem concorreu na chapa de Hillary Clinton? E por último, ultimate, 21, straw vote ou straw poll, que é a simulação de votos, é a nossa pesquisa para saber que candidato está à frente na disputa. Então, a mesma aqui, straw vote ou straw poll, tem o mesmo significado. The results of the straw vote, ou então, the results of the straw poll are different from state to state. Os resultados das pesquisas de intenção de voto variam em cada estado. Então, intenção de voto, straw vote, ou então, straw poll. Vamos recapitular a pronúncia delas então? Então vamos voltar aqui no primeiro. E vamos lá. Candidatar-se, to run. Votar, to vote. Ir às urnas, to go to polls. Pesquisa de opinião, poll. Turno, round, sempre com o som puxado, round. Caçar, to remove alguém from office. Então aqui vem o nome da pessoa, o sujeito. Partido político, political party. Lembrando, adjetivo always come first. O adjetivo sempre vem primeiro. Então, political party. Partido de direita ou partido de esquerda, right wing ou left wing party. Tomar posse, take office. Mandato, term of office, repetindo, term of office. Fazer campanha, to campaign, repetindo, to campaign. Sistema político, political system, repetindo, political, sempre com esse som mais de R, political system. 13, número 13, appointment, não se refere a compromisso, e sim a indicação. Quando você indica alguém para um específico função política, você está appointing alguém. Canvas, pessoas que angariam votos, aquelas que ficam lá entregando papelzinho para você na rua dias antes da eleição. E muitas vezes caímos entre nós aqui até mesmo no dia, né? 15. Dark Horse, a famosa zebra, não tem nenhuma chance e do nada passa a ter chances. Hard money é o dinheiro financiado pelo governo. Hard money é o dinheiro que o governo dá para poder fazer a campanha política. Hard money. Inauguration é o dia da posse. Inauguration, dia da posse. Lame duck, alguém que vai ficar por determinado tempo, mas não foi eleito para aquele cargo, está sendo um substituto por um momento. Propaganda é a propaganda apenas de cunho político. Qualquer outro tipo de propaganda, a gente fala ads, advertisement. Então, propaganda apenas política. Running mate é o colega de chapa.
E por último, straw vote ou straw poll é a pesquisa de intenção de votos. Ok, alright, so let me get back, deixa eu voltar aqui para essa parte, let me finish the sharing. Ok, so we finished the sharing, terminamos o compartilhamento. I hope you all enjoy it, guys. Espero que todos tenham gostado dessa aula. Mais um vocabulário para vocês trabalharem, fazerem o download dele lá no nosso canal do YouTube. Na descrição do vídeo vai ter o link para fazer o download. And put into practice, colocar em prática, porque only practice makes theory. Somente a prática leva à perfeição. Nothing of theory, nada de apenas teoria. Temos que utilizar a prática também. Então peguem essas expressões, criem novos exemplos e comecem a pegar pequenas entrevistas, pequenos trechos do Obama, Hillary Clinton, Donald Trump, em algum vídeo no YouTube falando sobre alguma coisa política, alguma das ideias deles. Você vai ver que, em muito caso, essas palavras vão se repetindo e você vai começar a entender com mais facilidade o que eles estão falando. E aí você vai começar a dar os primeiros passos na sua escada rumo a conseguir entender um depoimento inteiro do Obama, talvez, ou o discurso de posse, ou você vai pegar e conseguir entender um trecho de uma entrevista qualquer no canal da CNN, por exemplo. Então, tudo isso aqui você está dando esses primeiros passos, the first steps. Alright? So, guys, I hope you all enjoyed. Espero que todos tenham gostado. Don't forget, go to our YouTube channel, vai lá no nosso canal do YouTube, subscribe to receive live notifications, se inscreve para receber as notificações quando temos conteúdo ao vivo, porque todo dia nós temos aula ao vivo. Big Eric, eu, grande Eric, Teacher Silas, Professor Silas, we are together providing information. Estamos juntos providenciando informações para vocês, ok? And don't forget, if it's the first time you are coming here, primeira vez chegando aqui, first time seeing our class, primeira vez vendo aula grátis, don't forget to download our practical guide. Não se esqueçam de baixar o nosso guia prático. It's the first step, é o primeiro passo, forward in direction of your dream. Fluent English, em direção ao seu sonho do inglês fluente. Don't forget to download our practical guide. Não se esqueça de baixar o guia prático e ter todo esse conteúdo para você ir estudando, ir praticando, ok? So I hope you all enjoy it again. Espero que todos tenham gostado. We see ourselves in the next week. Nos vemos na próxima semana. Have an excellent week, guys. Excelente semana para todos. See you. Bye bye.